Olá, família! Seja bem-vindo ao nosso canal e nós estamos continuando a falar sobre depressão e conversando sobre como vencer esses inimigos que têm atacado o nosso coração. A depressão é um gigante e precisa ser enfrentado com muita força e determinação. E hoje nós vamos falar sobre mágoas, ira e mágoas. Então fica atento, fica com a gente. Olá, pessoal! Então, o nosso assunto hoje é sobre mágoas e ressentimento. Se você deseja fazer uma reflexão sobre esse assunto, fica com a gente. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. A gente deve deixar a mágoa e o ressentimento. Eu recomendo a você que esteja lendo Efésios 4, de 25 a 32. Então, nós vamos falar hoje sobre esse grande inimigo da nossa saúde emocional, que é a raiva. A gente fica com raiva quando a gente não consegue o que quer. Então, você mostra uma pessoa com raiva e essa pessoa geralmente é uma pessoa magoada. Eu garanto para você que essa mágoa é porque alguma coisa foi levada dessa pessoa. Alguém lhe deve alguma coisa. Todos conhecemos pessoas todos conhecemos pessoas cuja raiva pode ser verbalizada de uma das seguintes maneiras: você levou minha reputação, você levou os melhores anos da minha vida, você roubou o meu primeiro casamento, você roubou minha adolescência, você roubou minha pureza. E às vezes até coisas simples. Ai, você roubou meu lugar na fila, você roubou a minha oportunidade de promoção. Ou seja, a raiva sempre vem seguida de uma frase: você me deve. Você me deve afeição, você me deve uma segunda chance. Então, a raiz da raiva é a percepção de que algo nos foi levado. Algo é devido, sabe? Aquela justiça própria, alguma coisa que está alguma coisa que não está equilibrada. Uma relação de dívida e devedor foi estabelecida. E eu queria te fazer uma pergunta de reflexão hoje. Você tem alguma dívida que está lhe causando raiva? Você sente isso? Bom, eu já senti. Por quanto tempo você vai permitir que as pessoas te machuquem e controlem sua vida por causa dessa dívida? Um mês? Um ano? 10 anos? 15 anos? Mais um tanto da tua vida? Quanto tempo mais? Bom, eu gostaria de propor a você hoje que hoje seja o dia que você pare de segurar essa mágoa. Que essa mágoa pare de gerar raiva no seu coração. Embora seja verdade que você não pode desfazer o que foi feito, é igualmente verdade que você não precisa deixar o passado controlar seu futuro. Em Efésios 4, que eu já falei para vocês, recebemos um mandamento para que a gente se livre de toda amargura, de toda ira e de toda raiva. Fazemos isso como? Perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Então, o remédio para a raiva é o perdão. Se nos mantermos esperando ser reembolsados pelos erros cometidos contra nós, seremos nós que acabaremos pagando essa dívida. Se a gente entrar nesse jogo, eu vou entrar na justiça para que eu seja reembolsado. Isso pode até acontecer em relação a dinheiro, mas a mágoa, isso não funciona, sabe? Nós temos que tomar uma decisão, sabe? Cancelar essas dívidas para que a gente possa ser verdadeiramente liberto. Então, quando Jesus nos disse que a gente tinha que perdoar para ser perdoado, ele sabia o que estava falando.
E quando Paulo recomenda aos Efésios, ele também sabia o que estava falando. Então, o remédio para a raiva é o perdão. Se a gente se mantiver nessa disputa, porque eu tenho razão, porque a justiça tem que me favorecer, sabe? Aquela luta por justiça própria, isso vai nos manter aprisionados. E eu estou compartilhando algo com vocês que é muito prático na minha vida, na minha luta para vencer a depressão. Então, eu sofri durante muito tempo com a depressão, e a depressão é um grande gigante a ser derrubado, né? Já conversei com vocês sobre isso. E eu tive que buscar em Deus todas as armas para derrubar esse gigante que roubava a minha alegria. Então, eu entendi que sem liberar o perdão, que era essencial esse perdão. Então, eu entendi que para caminhar para a cura, eu precisava liberar o perdão. E que o perdão é essencial nesse processo de restauração. Então, às vezes você pode falar assim, né? Pensar assim, é mais fácil falar do que fazer. Não é sobre nós, sobre o nosso caráter, sabe? Não é muito relacionado a nossa, essa decisão. Essa decisão tem mais a ver com o caráter de Deus. Como Deus é maravilhoso e o seu caráter é perdoador. Deus estabeleceu o plano da salvação porque estava dentro do coração dele, antes da fundação do mundo, antes que Adão ainda pecasse, o desejo de nos perdoar e de nos restaurar. Então isso tem mais a ver com o caráter de Deus do que com o nosso próprio. Quando entendemos que nós só somos aceitos por causa do perdão de Deus, apesar de a gente ter ofendido muito Ele com o nosso pecado, isso nos motiva a tomar a decisão de perdoar. E é isso mesmo, é uma decisão. Você simplesmente decido cancelar essa dívida. Nós não devemos nos mover pela dor, sabe? Pelo que eu estou sentindo, mas nós devemos decidir e declarar: você não me deve mais. Então eu gostaria de sugerir para você algumas etapas. Primeiro, que você identifique de quem você está com raiva. Segundo, que você determine, sabe, que você reconheça o que é que você acha que eles te devem. E então, você cancela a dívida perdoando. Sabe, não deixa a raiva aumentar novamente. Então, eu vou te propor um exercício. Você acha que uma pessoa, ela te roubou a sua juventude num relacionamento que não deu certo? Então, você apresenta, fala assim, olha, a pessoa que me deve é fulano. Ele me deve a minha juventude. Aí você fala, não tem como ele trazer minha juventude de volta. Então, eu vou decidir, não porque você tem um motivo, sem motivo nenhum. Às vezes você não tem motivo para perdoar a pessoa. Você simplesmente decide perdoar. Então você diz, eu cancelo essa dívida. Eu decido perdoar. Então você começa a receber de Deus, sabe, essa cura, essa restauração. E às vezes, na hora que a gente libera a cura, que você verbaliza, que você decide naquele momento, não é assim instantâneo que as suas emoções serão curadas, mas a partir dessa decisão, sabe, todo o teu ser começa a ser ministrado pelo Espírito Santo e então as suas emoções começam a ser mudadas. Nós não agimos pela emoção, nós agimos por uma verdade, que é a palavra de Deus, a manifestação de Deus através de Cristo Jesus. Então, através dessa verdade, por causa dessa verdade, nós nos movemos, não por sentimentos. E então, depois de nós nos movermos,
nós vamos ver e então nós podemos sentir de forma verdadeira, não uma ilusão de emoções. Não vamos construir um castelo de ilusões, mas vamos viver aquilo que realmente é, sabe? A restauração profunda e verdadeira que só pode vir dos céus. Eu recomendo a você, né, que depois de assistir esse vídeo, se você puder, vai lá, lê Efésios, faça uma leitura mais detalhada do capítulo 4 e você vai se surpreender com o que Deus pode te revelar ainda sobre esse assunto. Então, por enquanto, né, é só, e fica aqui o meu abraço e uma boa recuperação para você. Beijo!